Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula. Agora eu vou dar mais uma aula teórica e eu vou explicar um pouco de como que funciona a web, né? Como é que funciona uma aplicação web que roda na internet. E também explicar um pouco sobre o .NET Framework e o Framework ASP.NET MVC, que é o que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Vamos dar uma pausa por enquanto no desenvolvimento e vamos dar uma olhada nisso que vai ser bem importante. Bom, é, primeiramente eu vou explicar para vocês como é que funciona a internet, né? E uma aplicação web. Uma aplicação web ela roda no modelo cliente-servidor. E o que é isso? Então, eu trouxe essa imagem aqui para tentar demonstrar para vocês como que isso funciona. Uma aplicação web, quando o cliente vai acessar um site, uma aplicação web, ele acessa pelo navegador. No caso aí o Google Chrome, o Internet Explorer, Firefox e entre outros, né? E o navegador ele só entende três linguagens, né? Ele só entende o HTML, o CSS e o JavaScript. Sendo que dessas três, só o JavaScript é uma linguagem de programação de fato. O HTML ele é uma linguagem de marcação de texto. Ele basicamente ele só serve para marcar, por exemplo, que esse texto vai ser negrito, que isso aqui vai ser demonstrado em formato de lista, né, com aquelas bolinhas do lado, que isso aqui vai ser uma tabela. Ele não é uma linguagem de programação, ele só marca, ele só serve para marcar o texto, né? O CSS ele é uma linguagem que trabalha em conjunto com o HTML e ele serve para formatar o HTML, né? Por exemplo, colocar uma cor, aumentar o tamanho de uma fonte, posicionar o texto em algum lugar, esse tipo de coisa. Colocar uma borda, uma sombra, para isso que serve o CSS. Já o JavaScript ele é uma linguagem de programação mesmo, igual o C#. Então nele a gente consegue ter lógica de programação, a gente consegue fazer iteração na nossa página HTML. Por exemplo, quando eu clicar num botão, fazer alguma coisa, abrir uma janela, mandar uma mensagem pro cara que está usando, mudar, quando eu clicar no botão, esconder algum elemento na tela, algum texto, ou fazer aparecer alguma coisa na tela. A gente usa ele também para fazer validação no cliente, colocar uma máscara no texto. Isso tudo a gente vai ver mais para frente no curso, né? Então, assim, tenha em mente que nos clientes, as pessoas que estão acessando a nossa aplicação, eles só vão conseguir rodar no computador deles HTML, CSS e JavaScript. Só que o nosso código ele é escrito em C#. Por quê? Porque ele roda no servidor. É o servidor que vai interpretar o nosso código, vai rodar o nosso código, ele vai processar o nosso código e vai mandar o resultado para os clientes em formato de HTML, CSS e JavaScript. Então, funciona assim. Quando a gente acessa, por exemplo, o site do Google, lá, você digita www.google.com.br, nesse momento, quando você dá um Enter, você está fazendo uma requisição para o servidor do Google. Aí esse servidor processa a requisição em alguma linguagem lá que a gente não sabe qual, pode ser C#, pode ser Java, pode ser Python, não interessa para o cliente qual linguagem está rodando no servidor. Ele processa aquele pedido e retorna para o cara um HTML com CSS e JavaScript, que é aquela página do Google que vocês veem quando acessam o Google. Então, assim, uma aplicação cliente-servidor, ela funciona dessa forma. O cliente faz uma requisição, o servidor processa e retorna uma resposta para o cliente, que no nosso caso é HTML, CSS e JavaScript. Então é nesse padrão que a nossa aplicação vai rodar, certo? E no nosso caso em específico, como a gente está trabalhando com C#, a gente precisa de um
uma aplicação rodando no servidor que interprete esse código C Sharp, né? No nosso computador. A gente vai ter um computador que vai rodar a nossa aplicação, e esse computador ele roda uma aplicação, que no caso é esse IIS. Opa. O IIS ele é o servidor HTTP que roda C Sharp, roda VB.NET e outras linguagens também, mas se a gente tem uma aplicação C Sharp Web, a gente precisa necessariamente ter o IIS rodando no nosso servidor, porque é ele que vai ler esse código C Sharp, vai processar e vai retornar o HTML e CSS para o cliente poder visualizar a informação que ele pediu na tela, né? IIS é a abreviação de Internet Information Service. Ele é o servidor HTTP, ou seja, ele é o servidor web da Microsoft que roda aplicações da Microsoft, né? Feito em C Sharp e em VB.NET. Por exemplo, se a nossa aplicação fosse em PHP, a gente já usaria um outro servidor que não seria o IIS. Para PHP tem o Apache. O Java ele tem o Tomcat, e cada linguagem tem um servidor, uma aplicação que roda essa linguagem no servidor para trabalhar com web, né? E esse servidor ele processa os dados na linguagem que foi programada e retorna HTML, CSS, JavaScript para o cliente, certo? E dentro do nosso servidor, da nossa aplicação, nós também utilizamos alguns frameworks, dois na verdade, né? O primeiro é o .NET Framework e o segundo é o ASP.NET MVC, certo? Então agora eu vou explicar para vocês o que é um framework, né? Para que ele serve. O framework ele nada mais é do que ferramentas para a gente construir a nossa aplicação. Então eu coloquei aqui uma imagem de uma obra, né? Que eu vou usar como analogia para nós, para o programador. O programador nada mais é do que um pedreiro, certo? Quando ele está construindo a aplicação é igual um pedreiro, ele está levantando uma parede, vai fazer a fundação da casa, colocar o piso e tal, para fazer aquela casa, né? Que no nosso caso seria o programa. Só que assim, o pedreiro, quando ele vai fazer uma obra, ele não tem que fazer, por exemplo, a marreta. Ele não constrói a marreta, ele não constrói a pá, ele não constrói o tijolo, ele não constrói a massa do cimento, né? Quer dizer, até a massa ele até faz, né? Mas ele já compra o cimento no pacote pronto, né? Ele não tem que ir lá buscar esse cimento para fazer. Ele não faz também a espátula, ele não faz o capacete que ele usa. Isso tudo são as ferramentas que ele utiliza para ele construir essa casa. Então assim, o nosso framework é a mesma coisa. O framework são coisas prontas, são ferramentas prontas que a gente utiliza para construir a nossa aplicação. Então, por exemplo, eu não preciso programar como que o meu servidor vai entender o HTML que o cliente vai responder, ou como que ele tem que enviar esse HTML para o cliente. Isso tudo já está pronto, já é uma ferramenta pronta para a gente usar, entendeu? A gente não tem que programar isso. A gente não tem várias classes lá, várias ferramentas que a gente vai utilizar no nosso programa que são específicas para falar, para conversar com o cliente que está acessando, para trabalhar com a aplicação HTML, a aplicação web, que a gente não tem que desenvolver isso aí já está pronto para a gente. E isso tudo não só para aplicação web, né, mas para tudo. Tem várias coisas, várias ferramentas que a gente vai utilizar no nosso programa, que eu vou mostrar para vocês, que elas já vêm prontas, elas já faz parte do framework. O framework no caso é o .NET que a gente utiliza. Então o .NET Framework ele é isso, ele é uma série de coisas prontas já para a gente construir a nossa aplicação, para a gente não ter que fazer tudo do zero, entendeu? Porque se for só com a linguagem,
a gente não vai conseguir fazer muita coisa, porque só a linguagem, vamos supor que vou usar aqui para analogia de novo para construir a casa, né? Imagina que se a gente só tem a linguagem, a gente ia chegar aqui nesse terreno, o pedreiro ia chegar aqui e ele ia ter que fazer o tijolo, ele ia ter que fazer a pá, ou fazer a marreta. Então imagina o tempo que isso demoraria para ficar pronto, né? Então assim, a Microsoft fez o .NET Framework para isso, para facilitar o trabalho do desenvolvedor. Já tem um monte de coisa pronta lá que a gente não precisa fazer, certo? Então vamos continuar aqui. E no nosso caso, como a gente vai... Eu até coloquei a ordem errada aqui, mas tudo bem, depois eu volto. No nosso caso, como a gente vai trabalhar uma aplicação web, além do .NET Framework, a gente utiliza um outro framework, que é o ASP.NET MVC. Ele é um complemento do .NET Framework. Então, o .NET Framework ele é uma base, ele já tem algumas coisas prontas que são comuns para toda aplicação que você vai fazer em C Sharp. Então, praticamente tudo que você for... Dá para você desenvolver várias coisas com C Sharp. Dá para você desenvolver uma aplicação web, dá para você desenvolver uma aplicação desktop, um programa que vai rodar no computador. Dá para você fazer uma aplicação para celular. E tudo isso utiliza as ferramentas do .NET Framework. Todos esses tipos de aplicação. Agora, existem ferramentas específicas para cada tipo de aplicação, que são os frameworks complementares. Então, por exemplo, no nosso caso a gente vai fazer uma aplicação web. Então nós vamos usar esse framework complementar aqui, que é o ASP.NET MVC. Ele tem ferramentas específicas para quem vai trabalhar com web. Existe também um outro framework para web que é o Web Forms. Esse é o primeiro framework web que a Microsoft fez. Ele é a versão, posso dizer que ele é a versão anterior ao ASP.NET MVC. Nós não vamos trabalhar com ele porque ele já é um framework antigo que hoje em dia ninguém mais utiliza. Só temos aplicações legadas aí rodando, né, que ainda funcionam com WebForms, mas hoje em dia ninguém mais vai começar uma aplicação nova usando uma ferramenta que já é ultrapassada, né? Então nós vamos trabalhar com o ASP.NET MVC, que é o mais atual. Mas além do ASP.NET MVC, a gente tem também o Windows Forms, que é o framework para trabalhar com aplicação desktop, programa que vai rodar no Windows. A gente tem também o WPF, que é uma versão mais bonita, digamos assim, do Windows Forms, né? Com ele a gente consegue fazer aplicações Windows mais bonitas, assim, né? Com um design melhor, mais apresentável, né, para a pessoa. E a gente tem também o Xamarin, que é o framework para trabalhar com aplicações que rodam no celular, Android e iOS, certo? Todos esses 5 frameworks utilizam as ferramentas do .NET Framework, que é o framework base deles, certo? Então, continuando aqui, agora eu vou explicar como que funciona esse framework ASP.NET MVC. O MVC é um padrão de desenvolvimento que a maioria dos frameworks de web, e também para outras coisas também, ele não serve só para web, tá? Mas assim, ele é um padrão de desenvolvimento que foi muito bem difundido e que hoje em dia a maioria das aplicações utilizam. Ele chama Model, MVC é a abreviação, né, de Model View Controller. E como que funciona esse padrão? A view é a camada da nossa aplicação, e são camadas, tá, da nossa aplicação. Isso aqui, cada parte dessa é uma camada da nossa aplicação. A view é a camada onde vai ficar a interface, né? Aquilo que o usuário vai ver. No nosso caso, como é uma aplicação web, é na view que a gente vai mexer com os arquivos HTML, JavaScript e CSS.
O controller já é a camada responsável para fazer a intermediação da view com a model. Então ele vai receber dados da model e vai entregar esses dados para a view. E ele também vai receber dados da view, né, que o usuário mandou, imputou na nossa aplicação, vai pegar esses dados e enviar para o model. O model é a camada que vai armazenar e recuperar esses dados, né, e pegar esses dados. Então, no nosso caso, o model é onde vai ficar a nossa camada de banco de dados. A gente vai colocar tudo que é referente a banco de dados dentro do model. Por isso que quando a gente criou na aula anterior a classe pessoa lá, que gerou a nossa tabela pessoa, nosso banco de dados, eu coloquei dentro da pastinha model. É lá que a gente vai trabalhar com o banco de dados. Depois a gente vai ver também o controller e as views, que no nosso caso vai ser nosso HTML, JavaScript, CSS, que é a parte que vai ser enviada para o usuário, né? Na hora que ele requisitar a nossa aplicação, ele vai receber as nossas views, que é a nossa interface, né, que a gente vai montar. E o ASP.NET MVC, ele é o framework web da Microsoft, tá? E outras linguagens também têm seus frameworks que são parecidos com o MVC, no mesmo modelo, né? Por exemplo, o Java tem o Spring MVC, e ele tem outros também, tá? Que eu não conheço, mas eu sei que ele tem outros além do Spring. O Python tem o Django e também tem outros. O Ruby, ele tem o Rails, que inclusive o ASP.NET MVC é baseado no Rails. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Rails foi o primeiro framework assim, a implementar esse padrão MVC. Eu não tenho certeza disso, né? Tá? Mas eu acho que foi. Porque a maioria dos frameworks MVC são baseados nele. São baseados no Rails. O Express, ele é o framework para JavaScript. Eu falei agora há pouco aqui atrás, que o navegador ele só entende 3 linguagens, né? HTML, CSS e JavaScript. Mas é possível rodar também o JavaScript no servidor. Até um tempo atrás não era, hoje em dia é. Então é possível hoje eu criar uma aplicação usando, em vez de C#, JavaScript. E eu posso usar JavaScript no servidor e também vou usar no navegador. Hoje isso é possível também. E o framework MVC de JavaScript mais conhecido hoje é o Express, mas tem milhares de outros aí também. Para PHP tem o Laravel, mas também tem outros frameworks MVC de PHP. Todos eles trabalham exatamente da mesma forma, o que muda é a linguagem. E bom, por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima aula.